E enquanto ele caminhava nesta terra, Jesus, enquanto pregava, Tiago era um dos irmãos, um dos filhos de Deus, que não acreditava no seu ministério. Enquanto Jesus pregava e operava milagres, Tiago e a sua família e os seus irmãos, eles duvidavam daquilo ao qual Jesus operava, daquilo ao qual Jesus falava, dos milagres aos quais eram operados através da vida de Jesus. Enquanto Jesus ele pregava nas sinagogas, enquanto Jesus ele pregava para as multidões, presbítero Romeu Ramos, primeiro vice-superintendente, segundo vice-superintendente deste ministério, enquanto o próprio Jesus ele falava, ele pregava, ele ensinava, Tiago e os seus irmãos e a sua família, eles duvidavam ao qual aquilo Jesus ele estava a fazer. Mas foi necessário Jesus um dia ser entregue para a morte. Foi necessário Jesus um dia ter sido entregue para ser caluniado, ter sido entregue para fazerem pouco da vida do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi necessário um dia Jesus ter sido entregue para um julgamento que era um dos julgamentos, se não o julgamento mais ingrato, o julgamento mais faccioso que houve sobre a face da terra, onde julgaram não somente um homem, mas julgaram a Deus. Foi necessário Jesus ser entregue à cruz, ser crucificado, ser martelado em seus pés com pregos nas suas mãos. Foi necessário terem espetado uma lança no próprio Jesus, para que um dia ele viesse ao óbito, para que um dia o próprio Jesus ele viesse a ressuscitar, e para que um dia Jesus ressuscitado viesse a bater à porta do próprio Tiago e com certeza lhe mostrar as marcas da cruz das suas mãos, as marcas dos pregos dos seus pés, e mostrar para ele que o milagre que tantos profetas eles falaram outrora tinha se concretizado. A salvação ela era possível através da fé. A salvação ela era possível através da sua vida de Jesus Cristo de Nazaré. A partir desse momento, meus queridos e amados irmãos, depois que Jesus ele ascende aos céus, vê-se este homem Tiago, um dos irmãos do próprio Jesus, um dos irmãos que outrora duvidava das palavras do Mestre, que outrora duvidava das palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. Foi necessário ele ascender aos céus, para que no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, Tiago, os seus irmãos, a sua mãe, outros irmãos estivessem ali naquele lugar para acreditarem nas palavras de Deus. Mas não é diferente em tantos de vocês que pregam o Evangelho, em tantos de vocês que dedicam a vossa vida para o Evangelho. E quantas das vezes vocês estão a pregar, ninguém acredita naquilo que vocês estão a falar. Quantas das vezes vocês estão a orar ou a jejuar, a buscar diante de Deus a face do Mestre, para que vocês possam louvar ou se entregar diante de Deus. E quantas das vezes, mesmo na casa de Deus, conforme o próprio Jesus ele era rejeitado, vocês também são rejeitados em um ou em qualquer lugar que vocês estão. Não nos podemos de maneira alguma comparar com Deus. Seria pecado fazer tal coisa, porque nós não somos merecedores das bênçãos que Deus colocou na nossa vida.
mas também somos merecedores daquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos fez pela nossa vida, para que nós viéssemos também a operar milagres, conforme o Jesus, Ele um dia instituiu para os seus discípulos. O próprio Mestre um dia nos disse: coisas maiores do que aquelas que eu fiz, se vocês acreditarem, serão operadas através da sua vida, serão operadas através da sua boca, serão operadas através dos seus pés, onde vocês colocarem os seus pés, e através da sua vida, onde vocês impuserem as suas mãos. Coisas maiores do que aquelas que eu fiz, vocês poderão fazer. Então que Tiago vivia em um tempo diferente, e vemos que um homem que não acreditava no próprio Mestre, não acreditava no seu próprio irmão, ele vai dizer em 1 Tiago: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um homem que outrora não acreditava, neste momento começa-se a intitular o servo de Deus e o servo de Jesus Cristo. O servo de Jesus como homem, o servo de Cristo enquanto Deus. Ele vai dizer: olha, aqui está a falar um homem que é servo de Deus, o Todo-Poderoso, e é servo de Jesus Cristo, que outrora eu não acreditei nas suas palavras, e hoje eu me entrego e te digo, e digo à igreja ao qual esta carta ela está a ser escrita, a toda a igreja universal, aos judeus aos quais esta carta é a alcançar, aos homens que estão em outras nações, aos quais esta carta alcançar, a Portugal ali na ADEF, em Vila Franca de Xira, aos quais esta carta alcançar. Tiago, filho e servo de Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, este homem começa a pastorear uma igreja em Jerusalém. Este homem começa a pregar nas sinagogas. Este homem tornou-se um dos maiores pilares do Evangelho sobre a face da terra, não fosse ele irmão e discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Este homem começa a pregar a palavra do Senhor com veemência, com autoridade. Este homem começa a ensinar. Este homem começa também, através dele, a operar sinais e maravilhas. Este homem, irmão do próprio Jesus Cristo de Nazaré, ele começa a alertar a igreja que neste momento se encontrava foragida, por assim dizer. Porque diz a palavra de Deus que Tiago ele escreve esta carta para aqueles que estavam espalhados em outras cidades, em outros países. Porque todos, como nós todos sabemos, depois que Jesus Cristo ele partiu, depois que os discípulos foi-lhes dada a ordem para pregar o Evangelho sobre toda a criatura, para irem por todo o lado pregar o Evangelho sobre toda a criatura, para todo aquele que quisesse fosse salvo, aquele que fosse batizado seria salvo, aquele que não fosse seria condenado. E sabendo que depois disso os discípulos começam a pregar, os discípulos eles começam a pregar não só em Jerusalém, não só em Israel, mas eles começam a criar um avivamento, eles começam a criar uma palavra, a recriar as palavras do próprio Jesus através da sua boca, e começam a pregar a verdadeira palavra, começam a pregar que a cruz ela salvava, começam a pregar que Jesus, quem acreditasse e cresce em Jesus seria salvo. Então eles começam a fazer o ID, e por começar a fazer o ID, alguns deles foram condenados, alguns deles foram chicoteados, alguns deles foram caluniados, alguns deles foram desprezados, não só pelo mundo, mas foram desprezados pela própria igreja de Cristo, por muitos que deveriam servir a Cristo, por muitos que deveriam amar a palavra do Senhor, por muitos que eram conhecedores extraordinários da palavra, começavam a cobrir muitos daqueles que serviam a Deus, que se operavam milagres através deles, que pregavam, irmão Wilker, o amor de Cristo, muitos que amavam, muitos que
não desejavam o crescimento de outros, que não desejavam o crescimento de outros irmãos, começavam a cobrir o amor de alguns com falsos atributos, com falsas doutrinas, com falsas palavras, com falsos testemunhos. Você talvez esteja-se a rever em algum destes itens que eu vos estou a dizer. Talvez algum dia você estivesse na casa de Deus e por um momento você também se sentiu caluniado. Por momentos, em algum momento, você servia a Deus como levita, como pregador da casa do Senhor, e por momentos o seu nome começou a ser destruído, começou a ser comido pela própria traça, começou a ser desfeito, quem sabe. Irmãos, assim aconteceu com Estevão, que foi chamado para fazer a obra de Deus, que foi chamado pelos discípulos de Cristo, um diácono, meu querido diácono William, para fazer a obra do Senhor. E diz a própria Bíblia que Estevão começa a pregar com autoridade. Estevão começa a pregar com conhecimento. Estevão começa a pregar com sabedoria. Estevão começa a pregar com o entendimento que Deus colocava no seu coração. Diz a própria Bíblia que o Espírito de Deus estava sobre aquele jovem. E aquele jovem começa a pregar para multidões. E milagres começam a acontecer através dele. Almas começam a aceitar a Jesus. Homens começam a ser curados. Mulheres começam a ser curadas. Viúvas começam a ser alcançadas através da sua palavra. Pobres começam a ser alcançados porque ele tinha sido instituído, um dos diáconos instituídos para alcançar também os pobres através de comer, através de uma palavra amiga, através de um avivamento que Deus dava ao coração daquele jovem. Mas, meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus que quando aquele homem, aquele jovem começa a pregar com veemência, com autoridade, com sabedoria da parte de Deus, se levanta, mesmo no meio deles, muitos que diziam mal daquele homem. Se levantam fariseus, se levantam doutores da lei, se levantam homens que eram conhecedores extremos da palavra para falar mal do nome dele. Se levantam para falar mal do nome daquele jovem, para que ele viesse a óbito, para que ele viesse a morrer. Sabem, irmãos, muitos conseguem. Muitos conseguem matar homens e mulheres que estão dentro da igreja. Homens até podem ser usados para salvar almas. Homens até podem ter a melhor das intenções para que igrejas venham a estar cheias do poder e da graça de Cristo. Mas se levantar uma pequena multidão dentro das igrejas, conforme se levantou com Estevão, almas são mortas. Homens e mulheres de Deus acabam também por ser transformados. E diz a Bíblia que aquele jovem, ele é apedrejado, ele é morto, ele é excluído por uma grande parte da sociedade. Ele não é excluído diretamente com aqueles que amavam a palavra, com aqueles que desejavam que a obra de Deus ela rompesse em fé, que ela chegasse não só a Israel, mas que ela chegasse ao mundo inteiro, conforme ela já chegou ou já está a chegar ao mundo inteiro. Ele desejava o bem dos outros, irmãos. Ele desejava mudança. Talvez você se esteja a rever neste momento. Você deseja mudança, transformação. Você deseja que almas sejam alcançadas. Conforme Estevão, ele desejava que almas fossem alcançadas. Você deseja que milhares e milhares eles se entreguem a Jesus. Você deseja, conforme Estevão, eles desejavam que a mudança não fosse só para alguns, não fosse só para os escolhidos.
para alguns escolhidos, mas que fosse para a humanidade inteira. Mas diz a Bíblia, em Atos, que uma multidão começa a perseguir aquele jovem. Que uma multidão começa a apedrejar aquele homem. Que uma multidão começa a tapar e a tentar tapar o amor que ele sentia pelas almas. Que uma multidão se levantou, uma multidão, irmãos, não estamos a falar nem um nem dois. Uma multidão se levanta para matar um jovem que amava fazer a obra de Deus. E quando essa multidão se levanta, começam a apedrejá-lo e o matam. Mas diz a Bíblia que quando ele está a morrer, ele diz que vê Deus sentado no alto trono e vê Jesus Cristo sentado à direita do Pai. A partir daí a igreja, ela começa a se espalhar por toda a terra. Começam uns a ir para um lado, outros a ir para o outro. Mas diz a própria Bíblia que os discípulos ficaram em Jerusalém, ficaram em Israel. E aqueles que saíram para outras cidades, eles só pregavam para os judeus. Então Tiago, ele se levanta para escrever esta carta para uma igreja universal, para escrever esta carta para nós. Ele se levanta para dizer que havia aproveitamento de homens. Os ricos, eles sentavam-se nas melhores cadeiras. Os ricos sentavam-se à frente. Os pobres sentavam-se no estrado, comiam dos restos. Os ricos tinham as melhores oportunidades dentro da igreja, irmã Gláucia. E os pobres ficavam de pé, eram crentes, eram servos, eram humildes, amavam a palavra de Deus, mas ficavam em pé a comer migalhas do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas vale mais uma migalha de Jesus Cristo de Nazaré de que todo o império de homens, de que toda a loucura dos homens que fazem sobre outros homens. E os homens, eles começaram a oprimir outros homens. Tiago estava a ver tudo isso acontecer. Tiago fala nesta epístola que os homens, eles falavam mal de outros servos, de outros irmãos, e que a língua deles contaminava, que a língua deles era como um pequeno fogo que incendiava uma grande floresta. Que a língua daqueles que não amavam verdadeiramente a Cristo, que só querem subir à custa não se sabe do quê, era como um verdadeiro fogo que incendiava uma floresta. Um pequeno fogo, irmãos, que incendiava várias árvores, que incendiava e contaminava igrejas inteiras, espiritualmente dizendo. Porque quando aquele pequeno fogo, através da sua língua, contaminava a floresta, eram milhares e milhares, milhões e milhões, que eram incendiados, queimados, maltratados, angustiados. A língua, ela tem um poder extraordinário de pregar a palavra de Deus, mas ela tem um poder de destruir multidões inteiras. A língua, conforme pode ser usada para a salvação, ela pode ser usada para destruir uma multidão inteira, cidades inteiras. Ela pode ser usada para destruir famílias inteiras que se querem entregar a Jesus, mas que a uma determinada altura são a ser incomodadas pelaquela língua torpe, pelaquela língua que quer destruir famílias. A palavra de Deus nos diz que uma boca, ela não pode sair água doce e água turva ao mesmo tempo. Da boca, ela só pode sair ou uma coisa ou outra. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo.
Ou nós pertencemos a Deus, ou nós pertencemos ao mundo. Somos um elo, somos uma família, somos alguém que marcamos a diferença. Somos luz nesta terra, somos sal da terra para fazer a diferença, não para destruirmos uns aos outros. Eu estou a falar as palavras que Tiago ele falava. E Tiago dizia que tantos eram destruídos porque irmãos tentavam oprimir outros irmãos. Porque irmãos usavam a sua língua, se fazendo juízes sobre os outros irmãos. Se um homem julga a lei, diz Tiago, ele um dia com certeza ele será julgado. Porque julgando a lei, ele faz-se como um juiz para julgar os outros irmãos. Ele faz-se como juiz para julgar a humanidade. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para nos tornarmos juízes desta terra? Quem somos nós para julgar A, B ou C? Quem somos nós para destruir? Quem somos nós para da nossa boca jorrar bênção e maldição? Não pode acontecer da nossa boca quando aceitamos a Cristo. Presbítero Wanderson Martins só pode jorrar bênção. Só pode jorrar bondade. Não pode jorrar iniquidade. A igreja, ela tem que ser um elo de tal forma que ela esteja na mesma visão. A igreja, ela cresce e ela tem que crescer na graça e no conhecimento. Ela tem que crescer na bondade de Cristo. Ela tem que crescer no amor de Cristo. Não interessa igrejas lá fora crescerem em número, mas depois não crescem na presença de Cristo. Não crescem na bondade de Cristo. Não crescem no amor de Cristo. Não crescem a fazer o bem. A palavra de Deus nos diz que Tiago, ele era um observador da palavra do Senhor. Irmã Eliane. E ele via homens que passavam por outros homens e por outras mulheres e dizia: olha, Deus te abençoe, Deus vai te dar alimento, Deus vai te dar o que vestir. Mas não puxavam nada do seu bolso e lhes davam pão e lhes davam o que vestir. Jesus fala: Senhor, não preguei eu a tua palavra? Senhor, não fiz eu o bem em teu nome? E Jesus vira-se para aquele homem e diz: olha, não me deste que me vestir, não me deste o que comer, apartai-te de mim, Satanás. Que adianta fazer a obra de Deus e não fazermos o bem? Que adianta pregar, que adianta louvar, que adianta virmos bem vestidos, irmãos, que adianta tudo isto, virmos bem vestidos e não pregarmos o Evangelho e não vivermos o Evangelho? Irmãos, que adianta, irmãos, nós servirmos a Cristo Jesus e não vivermos o verdadeiro amor? Nós servirmos a Jesus Cristo de Nazaré, estar bem vestidos para quê? Eu preferia estar aqui todo amarrotado, eu preferia estar aqui todo sujo a pregar o Evangelho e almas aceitarem a Jesus. Eu preferia fazer algo para que Deus ele se agradasse. Não adianta vir bem vestido. Não adianta usar o melhor fato. Gastar 100, 200, 500 euros, 1000 euros num fato. O melhor sapato. Para quê? Adianta sim fazer a obra de Deus. Tiago ele dizia. A fé, Tiago ele disse. Está escrito na carta de Tiago. A fé sem obras ela é morta. Abraão ele foi justificado pela sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e as coisas que
A fé é o a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Abraão, ele foi justificado pela fé, escrita em Romanos 4. E em Hebreus 11 está escrito este versículo que eu agora vos disse. Mas o próprio Tiago, ele escreve no capítulo 2, na epístola ou na carta de Paulo, ele escreve que a fé sem obras, ela é morta. Abraão, ele foi justificado para com Deus. E Tiago, ele diz que a fé, ela evidencia para os homens. Para que os homens, eles possam, eles também testificar que a fé, ela tem que ser precedida de algo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Basta ter só fé no nosso coração? Basta dizermos que temos fé exteriormente? Basta ter fé dentro de nós? E você passa por alguém que tem fome e não lhe dá de comer? Pão ou palavra? Você passa por alguém que tem sede e não lhe dá de beber? Você passa alguém que está ao frio lá fora na chuva, ou está na neve, ou está em dificuldade e nem sequer para o seu carro e diz: meu irmão, o que precisas tu? Isso é uma fé sem obras. É uma fé que não é justificada para com os homens. Para que nós possamos justificar essa fé, irmãos, nós temos que nos entregar, nós temos que nos derramar diante de Deus, nós temos que deixar Deus operar um milagre que abençoou a nossa vida, que foi a salvação da nossa alma, através da sua entrega na cruz, através da sua entrega, entregando a sua carne. Para que isso aconteça, nós temos que ser diferentes. Temos que ser uma multidão que ruma em uma corrente contra a corrente. Mas sermos diferentes, irmãos. Não nos esquecendo que Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Que fé é nossa se nós não damos uma hora para o nosso irmão? Que fé é nossa que perdemos tempo a falar mal uns dos outros? Que fé é nossa que arrastamos tanta gente, às vezes para não ouvir uma palavra digna e ouvir tabarelices? Irmão Gláucia, você sabe o que eu estou a dizer. Todos querem pregar em grandes púlpitos. Todos querem pregar num púlpito como este. Mas ninguém quer pregar num púlpito lá fora na rua. Todos querem pregar para uma multidão, casa cheia, mas ninguém quer pregar para 3 ou 4. Não é o caso de hoje, que a casa está cheia da presença do Senhor. Todos querem pregar, minha querida pregadora Wilkia Mendes, para pastores, presbíteros, evangelistas, mas muitas das vezes não querem pregar para uma multidão que está arrasada, para uma multidão que está à beira da morte, para uma multidão que não tem o que vestir, não tem o que comer, para uma multidão que está lá fora angustiada, para uma multidão que está lá fora desesperada, à espera de uma palavra de conforto, para famílias inteiras que estão à briga lá fora, dentro das suas casas, metidos no álcool, nas drogas, no tabagismo. Que haja uma multidão de homens e mulheres que queira pregar para homens como eu, que outrora me quis suicidar, para homens e mulheres que outrora estavam no mundo das drogas, para homens e mulheres que outrora estavam na prostituição, para homens e mulheres que eram desprezados pela sua família, para homens e mulheres que eram angustiados, que eram desprezados, que eram maltratados. Mas não basta pregar só uma vez. Não basta pregar, irmãos, amor só uma vez. Não basta pregar amor no púlpito e você chegar ali fora e não olhar para a minha cara
Não basta você pregar aqui o Evangelho, chegar dentro da igreja e não dar a paz do Senhor. Que é isso? Não basta você passar com o seu carro pelo meu e nem sequer olhar para mim, fazer que não me vê. É crente aqui, não é crente lá fora. Por quê? Você acha que eu estou a dizer mentira? Você acha que as igrejas lá fora elas estão a sofrer? Alguns, quem sabe, em outros ministérios. Você acha que não é isso que acontece? Você acha que homens e mulheres que passam por nós e nós não falamos, você acha que Ele vai ter prazer alguma vez de vir à igreja, à casa do Senhor? Ele vai ter prazer de vir aqui, se você for o mesmo aqui e o mesmo lá fora. Ele vai ter prazer de vir à casa do Senhor, se quando Ele entrar ali daquela porta, você tiver coragem de estender a mão, tiver coragem de dar a paz do Senhor. Frio, ia dizer quente, mas frio está o inferno cheio. A humanidade ela precisa de calor humano, ela precisa do calor do Senhor e Espírito Santo. A humanidade ela precisa de coisas diferentes. Irmãos, a diferença que há entre o mundo e a igreja, vocês sabem qual é? É porque nós temos Cristo na nossa vida. Mas se deixarmos de nos falar, meu querido irmão Lázaro, se nos deixarmos de cumprimentar, se deixarmos de nos respeitar, se deixarmos de nos amar, não interessa estar dentro de uma igreja. Porque então aquilo que Deus te deu, o ministério ao qual Ele te levantou, ele vai ser apagado, é como se fosse uma labareda e estão a lançar água sobre ti, desaparece, vai-te embora. Não. Tiago, ele dizia, olha, e sabe o que ele ensinava aos irmãos? Tinhas fome, dá comer ao teu inimigo, dá de beber ao teu inimigo, é tudo para a honra e glória de Deus, dá alimento ao teu inimigo. Mais tarde ou mais cedo, ele vai ficar como que fogo sobre a sua cabeça e ele vai ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Não é homem algum que incomoda ninguém, é o Espírito Santo que nos incomoda. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, irmãos. Há 11 anos, a maior parte dos que estão aqui sabe, eu aceitei a Jesus. A palavra ela era extraordinária, a palavra ela era uma palavra vinda do céu. Mas a palavra ela vinha acompanhada com oração, a palavra ela vinha acompanhada com jejum, a palavra ela vinha acompanhada com amor. Quando eu chegava aqui, irmãos, durante 2 anos ao púlpito lá na Castanheira, eu esperava por um pastor que me abraçasse. Durante 2 anos inteiros eu fui abraçado, irmãos. Se eu estiver ali, alguém vier abraçar e eu não abraçar, não sou digno de pregar a palavra de Deus, não sou digno de pregar o Evangelho, não sou digno de ler sequer a palavra dele. Não sou. Não sou. A palavra de Deus diz que como devemos mudar. O título desta mensagem hoje, eu geralmente deixo pôr a minha querida Mayra Soares o título: Tempos de mudança. Como mudar? Primeiro, podemos mudar através da fé. A fé, ela resiste às dificuldades. A fé, ela dá lugar à perseverança. A fé rejeita a luxúria, rejeita o pecado, rejeita o mundo de maldade, rejeita o mundo de loucura. Você lembra-se quando estava no mundo? Eu lembro-me. O meu coração estava sempre angustiado. Quando eu saía para a rua, eu falava com alguém, mas no meu coração faltava sempre alguma coisa. Faltava sempre uma palavra do céu. Faltava sempre a Deus. A fé, ela obedece à palavra. A fé nos inspira a ter uma ação. A fé sem uma ação, ela é uma fé morta.
É por isso que quando temos fé, quando Deus nos dá essa fé, que conforme Tiago nos diz, acompanhada das obras, essa fé, ela tem que ser acompanhada com a ação, com algo diferente. A fé, ela tem que ser acompanhada, minha querida irmã Leia, que aceitou a Jesus ali em Benavente, na ADF Benavente, tem que ser acompanhada com um convite. A fé, ela tem que ser acompanhada com um abraço. A fé, ela tem que ser acompanhada com um amor que os homens lá fora, eles não têm. A fé, ela tem que ser acompanhada com palavras meigas, com palavras de esperança. A fé, ela tem que ser acompanhada com o próprio coração de Deus na nossa vida. Tempos de mudança. Como mudar? Primeiro, através da fé. Segundo, sendo submissos. A submissão com o espírito arrependido. Espírito arrependido leva à humildade. Submissão e humildade retira-nos o orgulho, Vanusa. Tantas vezes eu fui orgulhoso e ninguém passava por cima de mim lá fora. Sabem o que eu faço hoje? Pode alguém passar por cima de mim. Hoje, eu lá fora de antes, o Wilker fazia assim, esticava o peito. Hoje, eu faço assim. E podem passar quem quiser. Sabem porquê? Porque pode passar alguém por cima de mim. Mas quando passarem, se lembrem de uma coisa. Jesus está do outro lado, à tua espera. Podem tentar passar por cima de ti. Se tu te ajoelhares, se tu te dobrares, lá à frente, Jesus está à espera daquele que vai passar por cima de ti. Jesus está à espera daquele que te está a maltratar, daquele que te está a humilhar, daquele que te está a desprezar, daquele que te está a isolar. Lá à frente, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai ter que encarar Jesus. Como mudar? Primeiro, através da fé. Segundo, através da submissão. Terceiro, perseverar pacientemente no sofrimento. Tiago escreve aquela carta e via que aqueles homens, com o pastor Wanderson Martins, aqueles homens estavam a perseverar, a ser humilhados, maltratados, angustiados. O rancor era sempre, todos os dias, sobre a sua vida. Irmãos passavam uns pelos outros e não falavam, não se cumprimentavam, não se amavam, não se desejavam, como igreja de Cristo, como noiva de Cristo. E então aquele povo, ele estava em sofrimento. Tanto sofrimento que não conseguia falar, tanto sofrimento que o seu coração estava angustiado, tanto sofrimento que eles iam para o joelho, tanto sofrimento que eles faziam jejum, tanto sofrimento que aquele povo, foi necessário Deus levantar Tiago para escrever aquela carta para confortar o seu coração. Foi necessário Deus levantar Tiago para escrever aquela carta para a Igreja Universal, para aqueles que estavam a ser caluniados, para aqueles que estavam a ser angustiados, para aqueles que estavam a ser e a deixar de ser amados. Às vezes achamos que existem parecenças na nossa vida. Mas uma coisa eu te digo, irmão. No sofrimento, não vale a pena protestar. Não vale a pena gritar para os homens. Não vale. Não vale a pena, às vezes, ter qualquer tipo de conversa, seja como for. Vale a pena sim ter conversa com o nosso Deus. Te ajoelha, meu irmão e minha irmã, quando alguém estiver a passar por cima de ti, quando o teu patrão te estiver a amargurar a tua vida, quando ele estiver-te a desprezar, quando ele te estiver a humilhar no teu local de trabalho, quando o teu marido ou a tua mulher ele estiver a fazer pouco de ti, do teu ministério, quando ele estiver a olhar para ti e a dizer, ela não consegue, coloca o teu joelho no chão. É Deus quem faz, é Deus quem capacita, é Deus quem dá conhecimento,
É Deus quem dá a sabedoria. Eu costumo sempre dizer isto. Uma frase que Deus me deu lá em Alhandra: não existe nem pior nem melhor pregador. Existe pregadores usados, não pelo próprio homem, mas usados por Deus. Tu queres ser um homem, uma mulher usada por Deus? Queres ser um jovem cheio do Espírito Santo? Queres ser um jovem cheio da presença de Deus? Deixa Deus te usar. Quando abrires a boca, não abras a boca com as tuas palavras. Não abras a boca com palavras pensadas por ti, com textos decorados pela tua própria mente. Abra a tua boca com textos dados pelo próprio Deus. Textos dados, derramados diretamente do trono, onde Deus está sentado no seu trono, onde Jesus está sentado à direita do Pai, onde Deus está ali sentado e está a ser derramado palavra para a igreja, está a ser derramada palavra para a sua noiva, para aqueles a quem Deus ama, para aqueles a quem Deus gosta. Mas eu nunca senti que Deus me amava. Deus te ama. Talvez eu não te amasse ainda. Talvez eu ainda não tivesse demonstrado o meu amor como pastor para ti. Talvez eu não conseguisse passar essa mensagem. Talvez eu não conseguisse formatar isso no teu cérebro, na tua mente, no teu coração. Talvez eu ainda esteja num processo de aprendizagem e ainda não te consegui acarinhar como filho de Deus. Talvez eu ainda não te conseguisse acarinhar, mas saiba de uma coisa: Deus já te acarinhou, porque Deus já te chamou para estar aqui nesta noite. Deus já te chamou para uma grande obra, para fazer a sua vontade. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que sofre perseguição, que é humilhado, maltratado, que sofre tentação. E bem-aventurado aquele homem que é esquecido pelo outro homem. Deus só está à espera que outro homem se esqueça de ti, porque Deus nunca mais se esquecerá de ti. Deus nunca mais se esquecerá do teu chamado. Esteve aqui na quinta-feira uma nossa irmã a pregar, que tinha sido esquecida, quem sabe, durante um ano inteiro por homens. Mas Deus se lembrou dela e colocou-a aqui a pregar. E usou-a como uma serva de Deus. A paciência é a virtude de suportar a injustiça, o sofrimento, as aflições, as angústias, os maus tratos, os olhos altivos e as línguas destruidoras. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Meu querido irmão, você que está a ser, quem sabe, pelo mundo maltratado, que a sua família não dá valor ao seu chamado, que a sua família há muito deixou de olhar para si de igual para igual. Quem sabe a sua esposa sabe que você tem o desejo de pregar, ou o seu esposo saiba que a sua esposa, ela deseja louvar ao Senhor, e que os olhares já não são os mesmos. Mas eu te digo uma coisa: espera pacientemente pela vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto. Irmãos, espera o precioso fruto da terra. Quanto mais te humilharem, quanto mais te maltratarem, quanto mais disserem que tu não consegues, quanto mais tentarem barrar o teu chamado, quanto mais olharem para ti com olhos altivos, olharem para ti com olhos de desprezo, quanto mais passarem na rua por ti, não te derem o que vestir, não te derem o que comer, não te tratarem bem, não honrarem o teu chamado, não honrarem o chamado que foi colocado na tua vida, quanto mais olharem para ti e tentarem te atropelar,
quanto mais tentarem fazer pouco de ti e da palavra que Deus coloca nos teus lábios, quanto mais fizerem isso, o lavrador, o verdadeiro lavrador está à espera do fruto, do verdadeiro fruto da terra, aquele fruto sofrido, aquele fruto que já sofreu maus tratos, aquele fruto que o rancor está sobre a vida dele, que tentam colocar sobre a sua vida, aquele fruto que está ali à espera da chuva temporã, à espera da chuva para colocar a verdadeira semente, a semente que é maltratada, a semente que passou décadas a sofrer, a semente que passou décadas nas drogas, a semente que passou décadas no álcool, a semente que passou décadas na prostituição, a semente que foi torturada por outros homens. Meus queridos irmãos, virá o verdadeiro lavrador, e ele não só colocará chuva temporã, como chuva serôdia, regará os teus projetos, regará a tua vida, regará o teu ministério, e ninguém te vai parar, ninguém conseguirá parar e apagar a chama que Deus colocou na tua vida. Meu querido diácono estará louvando para a honra e glória do Senhor.